E assim, na sua fala, a gente percebe também outra preocupação, que é o desvio de função, não só relacionado à questão trabalhista, né, de expor a pessoa a um passivo trabalhista, mas o risco de expor vidas, né, no sentido de que um segurança é muito diferente de um porteiro, é um cara que está ali completamente capacitado, qualificado para atuar protegendo o patrimônio e a vida, resguardando a vida das pessoas. Diferentes funções que às vezes se misturam dentro das empresas e as pessoas têm um olhar só da economia, um olhar muito voltado para a prevenção de processos trabalhistas, sendo que, na verdade, o principal é a preservação de vidas, né? A questão que se sobrepõe é o bem-estar, a finalidade, que é resguardar, né, zelar por vidas. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de situação, eu me remeto não só à questão de prevenção de problemas trabalhistas, de fazer ou não fazer a função, mas fazer bem feita aquela função, né? Fazer com qualidade, de forma segura, para que o profissional se sinta também respeitado e ele não esteja exposto à questão de risco ocupacional também, né? Eu acho o seguinte, o Silva foi muito feliz quando ele traz essas variáveis existentes dentro do nosso cotidiano operacional, da execução de serviço. O Cláudio trouxe uma situação que ele vive meio que do outro lado como prestador de serviço, como o cara que é o cara que deve entregar a solução. E a Patrícia trouxe uma abordagem um pouco mais no sentido voltado não só da pessoa, mas também com uma questão contratual. Só por isso aqui nós poderíamos passar a noite toda conversando, porque é assunto para muito tempo. Mas, enfim, como nós não temos essa noite toda, e o nosso ilustre amigo vai sair um pouco mais cedo, que é o Sampaio, eu vou pedir permissão para fazer algumas análises, que são meras análises, e não entendam como uma retórica absoluta, porque de fato não é. Silva, é muito comum realmente vermos isso que você está falando, sabe? E eu acho que a Patrícia ela foi assertiva quando ela falou uma questão chamada contrato. Por quê? Porque muitas vezes, e o Cláudio falou aquela questão do fazer muito mais com muito menos, que também é uma realidade irrefutável. Isso é indiscutível. Isso realmente tem que ser levado em consideração. O que também não quer dizer que seja algo que está escrito na pedra e tem que acontecer daquela forma. Então, o que acontece na realidade, ao meu ver, uma série, é um distúrbio, é uma confusão de interesses no sentido positivo, tá? Não sendo pejorativo ou algo do tipo, nem antiético. Em algum momento também o Silva falou em compliance, que está de fato atrelado ao que deve estar no contrato, que consequentemente deve ser levado em consideração o que está nas convenções trabalhistas, né, as CCTs. Que também, pessoal, a gente precisa ver também o que consta lá na CLT, né, quando nós estamos falando em desvio de função, nós estamos falando em trabalho em demasia, nós estamos falando de alguma forma indiretamente na condição de trabalho para o profissional que vai executar, nós estamos falando na questão do que o cliente necessita e do que o fornecedor pode entregar. O que deve acontecer de fato é essa discussão muito franca, como o Cláudio disse, que participou hoje. Por quê? Uma coisa, um instantinho só, Cláudio, então, por favor. Uma coisa é o que o cliente quer e uma coisa é o que o fornecedor pode entregar. E o mais importante disso, o que as partes estão dispostas a negociarem. Porque quando se vai conceber um contrato, nós temos um negócio chamado SLA. Então, o que consta lá no SLA? Porque o contrato é um instrumento bilateral. O contrato é um instrumento para formalizar o que se espera que seja materializado. Ou seja, está formalizado, está no papel e nós precisamos materializar. Então, essa discussão foi feita pré-contrato. O que o cliente fornece
Aí, Cláudio, eu faço uma crítica. Essa análise ela é para ser feita no momento da discussão pré-contrato. Para quê? Para que todas as vertentes possíveis possam ser elencadas. Porque é o seguinte, eu vou fazer eu sou chamado para apresentar uma solução a um determinado cliente. Então, eu faço a análise situacional do que ele precisa e eu faço a minha proposta operacional de execução. Aí nós começamos aquela bilateralidade. Nós vamos começar a discutir as possibilidades, nós vamos começar a discutir as vertentes para que nós possamos ter um contrato que tenha todas as situações postas ali e as alternativas. Caso aquele plano efetivo seja descontinuado por alguma forma, nós tenhamos as contingências que sejam respeitadas, que todas as SLAs estejam postas para cada contingência. E mais, as contingências, elas são legais? As contingências, além de serem legais, elas são possíveis de ser executadas por aqueles funcionários, por aquelas pessoas que estão ali, porque não basta somente ser legal, tem que também ser execuível no ponto de vista humano, a questão física. Então não adianta somente eu ter uma prática que não vá ferir uma lei, uma legislação, mas a pessoa que está ali terá condição de executar? Então todas essas vertentes precisam ser discutidos para que nós tenhamos, no final das contas, viu, Silva, não tenhamos simplesmente que recorrer a um setor que vocês conhecem um pouco já da minha história, não seja simplesmente um setor de consulta que não sabe o que dizer, porque muitas vezes, infelizmente, o setor jurídico não traz as soluções necessárias. Mas sabe por quê, gente? Porque realmente não sabem. Porque eles são, muitas vezes, um setor que está ali apenas para fazer leituras de minutas contratuais. Ou, se de repente acontece algo que foge do comum, o que é que se pode fazer para o combate a essa situação? Ou seja, como é que vamos contornar de uma forma tecnicamente legal essa situação? Ou seja, não existem essas análises situacionais no momento da concepção do contrato. Então, nós geramos um contrato que muitas vezes é oneroso, é um contrato ineficiente, é um contrato que é apenas para que possamos ter algo para dizermos que temos. Mas não é um contrato que efetivamente vai trazer a solução necessária para eu, tomador, e a condição segura para aquele fornecedor.